Imagine que você é um bilionário influente, o CEO de uma grande corporação, caminhando com arrogância pelos corredores exclusivos do Terminal Internacional de Guarulhos. Você está prestes a embarcar para Londres para fechar a fusão bilionária, que é a única coisa que separa o seu império da falência total e humilhante. Você entra na sua suíte de primeira classe, preparado para horas de luxo absoluto, mas congela ao ver uma jovem negra vestindo um moletom folgado e desbotado, sentada no seu santuário particular. Convencido de que ela é uma ninguém, alguém que ganhou um upgrade por sorte ou caridade, você decide dar a ela uma lição sobre hierarquia social. Você zomba das roupas dela, insulta a presença dela e até tenta expulsá-la da cabine. Mas o que você não sabe é que a ninguém que você está humilhando não é apenas uma passageira comum. Ela é a diretora de estratégia da mesmíssima empresa para a qual você está indo implorar por dinheiro. E enquanto você despeja insultos, ela já está enviando mensagens para o pai dela, o presidente do conselho, contando exatamente que tipo de homem você realmente é. Em algumas horas, quando o avião pousar, você não será apenas rejeitado. Você será sistemática e profissionalmente destruído. Mas antes de mergulharmos nesta história incrivelmente satisfatória de arrogância encontrando seu destino, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo para nos apoiar e conte nos comentários de onde você está nos assistindo hoje. Junte-se a nós para ver se Ricardo Albuquerque conseguirá sobreviver à tempestade que ele mesmo criou ou se sua arrogância está prestes a custar tudo o que ele já construiu. Dizem que você pode dizer tudo o que precisa saber sobre a alma de um homem pela maneira como ele trata alguém que não pode fazer absolutamente nada por ele. É um ditado antigo, talvez um clichê nos corredores do poder, mas contém uma verdade aterrorizante e afiada que a maioria das pessoas ignora convenientemente, até que seja tarde demais para consertar seus erros catastróficos. O que acontece, porém, quando a pessoa que um homem está maltratando aquela que ele considera sem valor, na verdade, detém as chaves de prata de todo o seu futuro, seu legado e cada centavo depositado em suas contas bancárias? Ricardo Albuquerque era um homem que vivia a vida como se o mundo inteiro não passasse de seu tabuleiro de xadrez pessoal, esculpido em mogno. Para ele, todas as outras pessoas eram apenas peões a serem movidos, manipulados ou descartados sempre que seu capricho ditasse. Ele acreditava piamente que seu terno italiano feito sob medida, seus sapatos de couro costurados à mão e seu cartão de crédito de titânio preto lhe davam o direito divino e indiscutível de julgar qualquer um que não parecesse fazer parte da elite global. Ele existia em uma bolha criada por ele mesmo, onde o dinheiro era a única língua e o status era o único oxigênio. Por isso, quando ele entrou no silêncio caro e abafado de sua cabine de primeira classe e viu uma jovem negra em um moletom largo e desbotado, sentada na suíte diretamente oposta à sua, ele não apenas desdenhou. Ele viu uma falha no universo. Ele viu algo que não pertencia à sua realidade imaculada. Ele viu uma ninguém que precisava ser lembrada de seu lugar na hierarquia social. Ele não tinha a menor ideia de que em menos de 7 horas, enquanto voava a 30.000 pés sobre o Atlântico frio e implacável, aquela mesma ninguém teria o poder de incinerar o trabalho de sua vida com uma única e silenciosa mensagem de texto. Esta é a história de um voo que começou com uma arrogância desenfreada e terminou com o karma mais brutal e satisfatório que você já ouviu. Aperte os cintos, porque este é um mergulho profundo no coração da queda espetacular
de um bilionário. As portas de vidro automáticas do Terminal 3 de Guarulhos se abriram com um chiado clínico e agudo, que soava como um aviso. Ricardo Albuquerque passou por elas não com um passo comum, mas com uma marcha que irradiava a aura de um homem que acreditava ter financiado pessoalmente a construção de todo o aeroporto. Cada passo era deliberado, pesado e barulhento. Nos pisos polidos, um homem impulsionado pela força invisível de sua própria importância. Ele verificou o Rolex Submariner em seu pulso, uma peça pesada e ostensiva de aço e safira que custava mais do que o salário anual da maioria dos brasileiros, e fez uma careta para os ponteiros que avançavam. Tempo era dinheiro, e ele sentia que estava perdendo ambos. O trânsito na rodovia Hélio Smith tinha sido um pesadelo total, um mar de comuns, em seus carros comuns, atrasando o seu destino. Ele passara todo o trajeto no banco de trás de seu carro blindado, espumando de raiva, observando os minutos escorrerem. Agora, ele se movia pelo terminal como um tubarão em um tanque de peixes pequenos. Ele latia ordens ao telefone, sua voz ecoando nos tetos altos, completamente indiferente aos viajantes ao seu redor, que eram forçados a ouvir suas ameaças corporativas. Se essa fusão não fechar até sexta-feira, cabeças vão rolar. Geraldo. Ele sibilou no receptor, seus olhos examinando a multidão, em busca de qualquer coisa que não fosse a perfeição. E eu vou começar pela sua. Eu não te pago para me dar desculpas sobre a volatilidade do mercado. Eu te pago para fechar negócios. Você enviou o prospecto final para o grupo Cavalcante Ótimo. Estou embarcando agora. Não me ligue, não me mande mensagem e nem pense em mim a menos que o prédio esteja literalmente pegando fogo. Ele desligou sem dizer adeus, sua mente já 3 passos à frente em Londres, calculando os juros de um empréstimo que ele ainda nem havia garantido. Ricardo tinha 42 anos, era o CEO da Albuquerque. Investimentos, uma empresa que estava perdendo dinheiro rapidamente por trás de portas fechadas, mas que parecia absolutamente brilhante e lucrativa em uma apresentação de slides bem iluminada. Ele estava a caminho de Londres para a reunião mais crítica de sua carreira. Ele precisava de uma injeção de capital, e precisava urgente $50 milhões para ser exato. O alvo era o Grupo Cavalcante, um gigante de private equity, administrado pelo indescritível e notoriamente implacável bilionário Otávio Cavalcante. Ricardo nunca tinha conhecido Otávio. Pouquíssimas pessoas já viram o homem pessoalmente. Mas Ricardo estava certo de que se conseguisse apenas entrar na sala, conseguiria encantá-lo. Ele se orgulhava de ser um mestre da persuasão. Acreditava que poderia vender gelo para um esquimó, e hoje o esquimó era um bilionário com um talão de cheques e a reputação de devorar homens como Ricardo no café da manhã. Ele passou pela fila do check-in prioritário, com o nariz empinado, zombando audivelmente de uma família que lutava para dobrar um carrinho de bebê e tirar os sapatos rapidamente. Andem logo com isso, pelo amor de Deus! Ele resmungou alto o suficiente para que o pai, exausto, ouvisse o veneno em sua voz. O pai lançou-lhe um olhar cansado e frustrado, mas Ricardo já estava olhando para longe com os olhos fixos no horizonte de sua própria ambição. Ele nunca fazia contato visual com as pessoas na classe econômica. Para ele era ruim para sua mentalidade de vencedor. Ele acreditava que o sucesso era uma frequência específica e se recusava a sintonizar o que chamava de canais baixos da sociedade. Ele chegou ao lounge da primeira classe, ignorando as áreas de estar comuns sem um segundo olhar. Pegou um copo de uísque cortesia, envelhecido 18 anos, embora honestamente não conseguisse distinguir a diferença entre aquilo e uma mistura de prateleira média se sua vida dependesse disso,
e o virou em um gole agressivo. Ele precisava relaxar. Precisava de silêncio. Precisava do luxo que sentia ter conquistado através de anos de guerra corporativa, traições e negócios implacáveis. Quando a chamada de embarque para o voo da British Airways para Londres Heathrow finalmente ecoou pelo lounge, Ricardo foi a primeira pessoa no portão. Ele exibiu seu cartão de embarque, assento 1A, como uma medalha de nobreza, um pedaço de papel que provava que ele era mais importante do que as 100 pessoas que esperavam atrás dele. "Bem-vindo de volta, Sr. Albuquerque", disse a agente do portão, com um sorriso praticado e vazio que não chegava aos seus olhos cansados. "Apenas me coloque no avião", Ricardo respondeu, arrancando o passaporte da mão dela sem um agradecimento. Ele caminhou pela ponte de embarque, o ar frio e reciclado do túnel batendo em seu rosto. Este era o seu santuário. Pelas próximas 7 horas, ele estaria em uma poltrona que vira cama, bebendo Dom Perignon, preparando seu discurso e sendo tratado como o rei que acreditava ser. Sem distrações, sem incompetência, sem pessoas comuns, apenas ele e o céu. Ele entrou na aeronave, virou à esquerda para a cabine da primeira classe e parou de repente. Seu santuário havia sido violado. Seus olhos se estreitaram enquanto ele examinava a pequena cabine de 8 suítes. Deveria ser exclusiva, silenciosa e profissional, uma sala de reuniões nas nuvens para pessoas de sua estatura. Mas ali no assento, um K diretamente do outro lado do corredor do seu assento específico, estava uma garota. Ela não podia ter mais de 23 anos. Ela era negra, vestia um moletom cinza desbotado que parecia 2 tamanhos grande demais para seu corpo, jeans rasgados e tênis robustos e cheios de adesivos. Seu cabelo estava preso em tranças desleixadas e ela estava atualmente jogada no assento de $1 milhão, digitando furiosamente em um tablet de aparência surrada. Ela usava grandes fones de ouvido, não a marca cara, e banhada a ouro, que Ricardo possuía, mas um par coberto de adesivos que parecia pertencer a um dormitório universitário bagunçado. Ricardo ficou parado no corredor, sua mala de mão de couro pairando sobre o chão. Ele piscou, esperando que o comissário de bordo viesse e conduzisse a garota de volta para a classe econômica, onde ela obviamente pertencia. Ele ficou ali por vários segundos, estufando o peito, esperando que a tripulação percebesse o erro imediatamente. Ela deve estar confusa, pensou Ricardo com o lábio superior curvado em um desprezo sutil e feio. Provavelmente uma ganhadora de upgrade em algum sorteio de caridade ou talvez a filha de algum funcionário voando de reserva. Meu Deus, os padrões nesta indústria realmente bateram no fundo do poço. Ele resmungou entre dentes alto o suficiente para que seus próprios ouvidos ouvissem. Ele limpou a garganta ruidosamente, um som agudo e autoritário destinado a despertá-la para o seu erro. A garota não se mexeu. Ela nem sequer olhou para cima. Apenas continuou digitando em sua tela com a cabeça balançando levemente ao ritmo de qualquer música que estivesse tocando naqueles fones ridículos. A mandíbula de Ricardo apertou até doer. Ele deu um passo à frente e bateu sua pesada mala de couro no compartimento superior acima do assento 1A com um estrondo ensurdecedor que ecoou pela cabine silenciosa. A garota deu um sobressalto. Ela parou de digitar e olhou lentamente para cima, seus olhos escuros, calmos e totalmente impressionados com a exibição de bravata dele. Ela deslizou um lado dos fones de ouvido para fora da orelha, olhando para ele com uma expressão de leve curiosidade. "Tudo bem aí, senhor?" Ela perguntou, sua voz suave, casual e muito à vontade para o gosto de Ricardo. "Eu estou ótimo", Ricardo retrucou, alisando o paletó como se para reforçar fisicamente seu status. "Só estou surpreso. Geralmente a companhia aérea é um pouco mais
seletiva sobre quem permite nesta cabine. A garota olhou para ele por um longo tempo, parecendo genuinamente confusa. Então, um sorriso pequeno, quase de pena, tocou seus lábios. Seletiva sobre o armazenamento de bagagem. Ela perguntou inocentemente. Seletiva sobre quem deixam entrar na frente do avião, disse Ricardo, sua voz pingando gelo e condescendência. Ele nem tentou esconder seu desdém. O sorriso da garota não vacilou, mas seus olhos se aguçaram em algo mais observador, mais clínico. Ela o olhou de cima a baixo, notando o terno italiano caro, o relógio brilhante, o cabelo ralo e o brilho fino de suor em sua testa. Eu acho que eles deixam entrar qualquer um que compre uma passagem, senhor, disse ela, recolocando o fone de ouvido com um gesto de descaso. Ela voltou para o tablet, descartando-o efetivamente como se ele fosse uma irritação menor e irrelevante. O rosto de Ricardo ficou vermelho, em um tom profundo e feio de carmesim. Ele sentiu o calor subindo pelo colarinho. Ele tinha acabado de ser ignorado, descartado por uma criança de moletom em seu próprio santuário. Ele sentou-se no assento, um ar fervendo de raiva, com as mãos tremendo com uma mistura de fúria e orgulho ferido. Ele apertou agressivamente o botão de chamada no apoio de braço. Este vai ser um voo muito longo, ele murmurou para si mesmo, encarando fixamente o lado da cabeça da garota. Ele não tinha ideia de quão certo estava. Uma comissária de bordo, uma mulher elegante chamada Sarah, com maquiagem impecável e um coque firme e profissional, apareceu quase instantaneamente. Senhor Albuquerque, disse ela, sua voz, um sussurro suave e praticado. Posso lhe oferecer uma bebida antes da partida? Temos um champanhe vintage ou talvez uma água com gás. Ricardo nem sequer olhou para ela. Apontou um dedo trêmulo e acusador através do corredor para a garota no assento 1K. Eu quero saber o que está acontecendo ali. Ele sibilou sua voz baixa, mas venenosa. Sarah seguiu o dedo dele, parecendo confusa por um milésimo de segundo. Sinto muito, senhor. Refere-se à senhorita Cavalcante. Eu não me importo com o nome dela, disse Ricardo com a voz subindo levemente em sua frustração. Eu paguei R$30.000 por este assento. Paguei por privacidade. Paguei por um ambiente propício para negócios. Eu não paguei para me sentar ao lado disso. Ele gesticulou para o moletom da garota como se fosse um risco biológico. Sarah empertigou-se. Sua máscara profissional caiu por uma fração de segundo, revelando um lampejo de profundo desgosto. Mas ela se recuperou com a velocidade de uma veterana. A senhorita Cavalcante é uma passageira com bilhete senhor Albuquerque. Ela tem todo o direito de estar aqui. Bilhete como? Desafiou Ricardo, inclinando-se para frente. Milhas de passageiro frequente, sorteio de funcionário, olhe para ela. Ela está usando um moletom que parece um pano de chão. Ela está digitando naquela tela como uma adolescente jogando videogame. Eu tenho documentos confidenciais para revisar e não posso ter alguém assim, olhando por cima do meu ombro e publicando meus negócios em tempo real. As suítes têm divisórias de privacidade, senhor, disse Sarah, seu tom tornando-se mais frio e formal a cada palavra. O senhor poderá levantar a sua assim que estivermos no ar e o capitão der o sinal. Eu quero que ela seja movida, exigiu Ricardo, seu ego recusando-se a aceitar qualquer coisa menos do que a conformidade total. Coloque-a na executiva. Coloque-a na econômica premium. Dê a ela um voucher para o próximo voo. Eu não me importo com a logística. Apenas tire-a da minha linha de visão. Eu não posso mover um passageiro simplesmente porque o senhor não gosta das roupas dele, senhor Albuquerque, disse Sarah firmemente, sua voz, não deixando margem para negociação. O voo está lotado. A senhorita Cavalcante fica onde está. Agora o senhor gostaria daquele champanhe
Ou prefere que eu volte quando o senhor estiver mais calmo? Ricardo encarou a comissária de bordo incrédulo. Ele não estava acostumado a ouvir um não. Ele era o CEO, ele era a fonte do dinheiro, ou assim ele acreditava em seu mundo estreito. Certo, ele cuspiu a palavra soando como veneno. Champanhe. E me traga o chefe de cabine se ela fizer um único som. Estou falando sério, um barulho alto, uma risadinha e eu farei uma reclamação formal contra você pessoalmente e contra toda esta companhia aérea. Sarah deu um aceno rígido e educado e saiu sem dizer mais nada. Ricardo reclinou o assento encarando furiosamente a garota que tinha sozinha arruinado sua paz de espírito. A divisória de privacidade estava atualmente abaixada para a decolagem. Ele conseguia ver a senhorita Cavalcante aparentemente ainda trabalhando. Ele apertou os olhos, tentando ver o que era tão importante naquele tablet. Não parecia um videogame. A tela estava preta, cheia de linhas de texto em verde neon e branco. Código. Ela estava programando. Provavelmente hackeando alguma coisa, pensou Ricardo amargamente. Ou talvez apenas fingindo ser uma programadora para parecer intelectual para seus seguidores nas redes sociais. Ele decidiu testar o terreno. Precisava afirmar sua dominância e retomar a cabine. Então, disse Ricardo em voz alta, projetando sua voz através do corredor enquanto os motores começavam a roncar e o avião iniciava o taxiamento. A garota não ouviu. Os fones de ouvido com cancelamento de ruído estavam fazendo seu trabalho. Ricardo inclinou-se sobre o corredor, invadindo o espaço pessoal dela, e acenou com a mão bruscamente na frente do rosto dela. Ela deu um pequeno salto, puxando os fones de ouvido para o pescoço. Parecia irritada agora, sua paciência claramente se esgotando. "Posso ajudá-lo, senhor?" ela perguntou. "O que você está fazendo?" Ricardo perguntou, gesticulando com desdém para o tablet dela. "Lição de casa. Algum projeto de faculdade comunitária." Beatriz Cavalcante respirou fundo seus olhos, fixando-se nos dele. Ela salvou o trabalho e bloqueou a tela com um clique deliberado e alto. "Estou trabalhando, assim como o senhor presumo." Ricardo riu uma risada seca, como um latido que não tinha nenhum humor. "Assim como eu, queridinha, eu estou preparando uma fusão que vale mais do que todo o seu bairro, e provavelmente o custo da sua faculdade combinados. Duvido que o que quer que você esteja digitando esteja no mesmo universo de importância." Beatriz olhou para ele calmamente com o olhar firme e inabalável. "O senhor ficaria surpreso?" disse ela simplesmente. "Duvido muito", desdenhou Ricardo. "Deixe-me adivinhar. Você ganhou um sorteio? Ou talvez seu namorado comprou a passagem com milhas e você vai gastar o dinheiro dele em Londres? Sabe, pessoas como você estragam a experiência para o resto de nós. Esta cabine é para pessoas que contribuem para a economia. É para quem constrói. Não é para turistas." Beatriz virou o corpo totalmente em direção a ele. Sua expressão não era de raiva. Era clínica, como se estivesse examinando um inseto estranho sob um microscópio. "Pessoas como eu?" ela perguntou suavemente. "Pessoas que não sabem como se comportar na primeira classe", disse Ricardo, apontando para as roupas dela. "Vista-se de acordo ou sente-se lá atrás. É uma questão de respeito, mas imagino que não ensinem isso de onde você vem." O ar na cabine pareceu cair 10 graus. "De onde eu venho?" disse Beatriz com a voz firme e ecoando com um poder oculto e perigoso. "Aprendemos que educação não custa nada, mas comprar um terno caro não compra classe. Eu paguei por este assento, senhor. Tarifa cheia, assim como o senhor. Agora, se não se importa, eu tenho um prazo que realmente importa." Ela fez menção de recolocar os fones de ouvido. Ricardo sentiu seu ego profundamente ferido. Ele não conseguia lidar com o desprezo de alguém que considerava uma ninguém.
Ele estendeu a mão, um movimento impulsivo e insensato, e afastou a mão dela dos fones de ouvido. Eu estou falando com você, ele disparou. Beatriz congelou. Olhou para a mão dele, onde ele a tocara, depois lentamente para o rosto dele. Seus olhos ficaram subitamente aterrorizantes e frios como as profundezas do oceano. Não encoste em mim. Ela sussurrou sua voz como uma lâmina afiada. Então mostre algum respeito quando seus mais velhos estiverem falando. Ricardo esbravejou, percebendo que poderia ter cruzado uma linha física, mas orgulhoso e irritado demais para recuar. Eu sei quem você é. Você é apenas alguma contratada por cota ou uma influenciadora tentando parecer rica para o Instagram. Você é uma fraude, e eu vou garantir que a companhia aérea saiba que você está me assediando. Beatriz pegou lentamente seus fones de ouvido. Não os colocou. Colocou-os cuidadosamente sobre a mesa de refeição. Tudo bem, disse ela com a voz estranhamente calma. Você quer conversar? Vamos conversar. Qual é o seu nome? Ricardo Albuquerque, ele anunciou, estufando o peito como um pavão. Procure no Google. Talvez você aprenda algo sobre o que é o sucesso. Albuquerque. Ela repetiu como se estivesse provando a palavra e a achasse amarga. Albuquerque Investimentos. Sede em São Paulo. Símbolo na bolsa. ALBQ3. Ricardo piscou surpreso por ela saber o símbolo de sua empresa. Sim, vejo que sabe usar um buscador. Bom para você. Eu conheço a empresa, disse Beatriz com a voz ganhando uma borda afiada e clínica que fez a pele de Ricardo arrepiar. As ações caíram 40% no último ano. Vocês estão perdendo dinheiro em apostas erradas em cripto e aquisições fracassadas. Seu diretor financeiro pediu demissão no mês passado sem dar explicações públicas. E correm boatos de que você está voando para Londres para implorar por um resgate ao Grupo Cavalcante porque não consegue nem pagar a folha de salários no mês que vem. O rosto de Ricardo ficou branco. O sangue sumiu de suas bochechas tão rápido que ele se sentiu tonto. Como você sabe disso? Isso é informação confidencial. Eu leio, disse Beatriz simplesmente. Valor econômico. Financial Times. O registro público é muito cruel com você, Sr. Albuquerque. Você deveria passar menos tempo gritando com comissárias de bordo e mais tempo lendo seus próprios balanços patrimoniais. Isso é volatilidade temporária do mercado, gritou Ricardo, esquecendo sua própria regra sobre sussurrar na primeira classe. Estamos mudando o foco. O Grupo Cavalcante vai ser nosso parceiro porque temos o melhor algoritmo proprietário do setor. Nós somos o futuro. Tem mesmo. Beatriz ergueu uma sobrancelha. Porque ouvi dizer que seu algoritmo é lento, inchado e irremediavelmente ultrapassado. É um sistema legado disfarçado de inovação. Você não sabe do que está falando, gritou Ricardo com sua compostura completamente estilhaçada. Sarah, a comissária, correu de volta. Senhor Albuquerque, eu preciso que o senhor baixe o tom de voz imediatamente. As portas da cabine estão se fechando e estamos nos preparando para decolar. Ricardo apontou um dedo trêmulo e acusador para Beatriz. Ela está me provocando. Ela está espionando minha empresa. Quem é você? Para quem você trabalha? Eu exijo saber. Beatriz sorriu. Foi um sorriso afiado e perigoso que não chegou aos olhos. Eu não sou ninguém, lembra? Apenas uma turista de moletom. Aproveite o voo, Ricardo. Ela recolocou os fones de ouvido, encerrando efetivamente a conversa e deixando Ricardo sozinho com seu próprio pânico crescente. O voo, através da vasta e escura imensidão do Atlântico, deveria ter sido um período de calma e preparação estratégica para Ricardo Albuquerque, mas em vez disso, transformou-se em uma jornada de absoluta turbulência mental e emocional. Os motores do Boeing 777 roncavam com uma vibração baixa e constante que parecia sincronizar perfeitamente com a ansiedade latejante nas têmporas de Ricardo.
Assim que a voz do capitão ecoou pelo sistema de som, anunciando que haviam atingido a altitude de cruzeiro e desligando o sinal de cintos de segurança, Ricardo agiu com a urgência de um homem sob cerco. Ele não apenas levantou sua divisória de privacidade. Ele golpeou o botão com tanta força que o zumbido mecânico soou como o fechamento de uma comporta blindada. Ele precisava que Beatriz Cavalcante, a garota do moletom, a jovem, que havia desmantelado seu ego com tanta facilidade, sumisse de sua vista. Em sua lógica distorcida, se ele não pudesse vê-la, poderia fingir que as palavras cortantes dela nunca existiram e retomar seu status de rei indiscutível da cabine. Ele buscou seu laptop prateado, abrindo-o com um estalo seco. A tela brilhou com a luz azul de sua apresentação, Projeto Fênix. O futuro da Albuquerque Investimentos. Era uma obra-prima da narrativa corporativa cheia de gráficos que apontavam agressivamente para cima e palavras de efeito projetadas para afrouxar os cordões da bolsa de qualquer investidor. No entanto, enquanto ele olhava para os slides, os números pareciam não parar quietos. Cada vez que olhava para a receita projetada, a voz calma e impressionada de Beatriz ecoava em sua mente, citando o preço real e decadente das ações de sua empresa. A humilhação queimava em seu peito como um fogo físico. Ter o trabalho de sua vida descartado tão casualmente por alguém que ele considerava uma ninguém era uma ferida que se recusava a fechar. Ele precisava de algo para anestesiar a borda de seu pânico crescente. Ele apertou o botão de chamada deixando o dedo sobre o plástico até que a luz ficasse âmbar. Quando Sarah, a comissária, apareceu na entrada de sua suíte, seu rosto era um estudo de distanciamento profissional. Sim, Sr. Albuquerque. Como posso ajudá-lo? Ela perguntou sua voz, um sussurro praticado e abafado. Whisky. Duplo. Sem gelo. E não me faça esperar. Ricardo latiu os olhos, nunca deixando a tela do laptop, como se estivesse ocupado demais para reconhecer a existência dela. Com certeza, senhor. No entanto, estamos prestes a iniciar nosso serviço de refeição principal para a noite. Sarah respondeu seu tom, permanecendo impecavelmente educado, apesar da hostilidade dele. O senhor gostaria de ver o menu primeiro. Nosso chefe preparou um pato assado com redução de cereja e balsâmico, ou talvez um risoto de trufas brancas para algo mais leve. Eu não pedi um menu. Pedi whisky, Ricardo retrucou a voz subindo o suficiente para ser ouvida acima do zumbido do motor. Traga a bebida agora e eu aceito o pato quando estiverem prontos para servir. Apenas mantenha o copo cheio. Entendido, Sr. Albuquerque. Trarei sua bebida imediatamente. Sarah disse com um leve aceno de cabeça, sua máscara profissional escondendo o brilho de cansaço em seus olhos. Do outro lado do corredor estreito, apesar da divisória estar levantada, Ricardo podia ouvir os sons suaves e rítmicos de um mundo do qual se sentia cada vez mais excluído. Ele ouviu o tilintar de porcelana fina e o toque delicado dos talheres. Então, ouviu a voz de Sarah novamente. Desta vez, porém, não era o tom oco e robótico que ela usava com ele. Era quente, vibrante e genuinamente amigável. Aqui está sua refeição vegetariana, senhorita Cavalcante, disse Sarah suavemente. Lembrei que você gosta de um pouco de pimenta, então trouxe um molho extra de alho picante da cozinha. Sei que é o seu favorito. Oh, Sarah, você salvou minha noite. Muito obrigada. A voz de Beatriz flutuou soando leve, gentil e inteiramente em paz. Como está seu filhinho? Ele ainda está jogando futebol. Ele se recuperou daquela gripe que teve na semana passada. Sim, muito obrigada por perguntar. Ele voltou aos campos esta semana e está cheio de energia. Ficou tão triste por perder o último jogo, mas está compensando agora.
Ricardo revirou os olhos nas sombras de sua suíte, o lábio superior curvado em um esgar de desprezo. Inacreditável, pensou ele. Ela está de conversa fiada com os funcionários. Comportamento típico de gente sem classe tentando criar alianças com comissárias para se sentir importante. Ele comeu seu pato furiosamente quando ele chegou o álcool de alta qualidade começando a zumbir em seu cérebro. Mas o uísque não o relaxou. Serviu apenas para alimentar seu senso de indignação justiceira. Ele se sentia uma vítima, um capitão da indústria, sendo tratado como um criminoso pela equipe da companhia aérea, enquanto uma garota de moletom era tratada como realeza. 3 horas após o início do voo, as luzes principais da cabine foram reduzidas a um tom índigo profundo, um sinal para os passageiros da primeira classe se retirarem para o sono. A maioria das suítes estava fechada, seus ocupantes reclinados em camas planas e desaparecendo sob edredons pesados e macios. Mas o sono era um luxo impossível para Ricardo Albuquerque. Sua mente era um carrossel frenético de dívidas, prazos de folha de pagamento e a reunião iminente em Londres. Ele se levantou as pernas, sentindo-se rígidas, e foi ao banheiro para jogar água fria no rosto. Em seu caminho de volta para o assento, seus olhos foram atraídos para a suíte de Beatriz. A divisória estava abaixada. Beatriz estava dormindo, sua respiração profunda e uniforme, o rosto parcialmente obscurecido pelo edredom. Seu tablet, no entanto, ainda estava ligado. Estava apoiado na mesa lateral, sua tela brilhando fracamente contra a escuridão. Ricardo sabia que deveria continuar andando. Ele sabia que olhar para a tela de outra pessoa era uma violação de cada código de ética que ele fingia sustentar. Mas a curiosidade era um ser vivo roendo sua contenção. Ele se inclinou levemente, o coração martelando contra as costelas, os olhos semicerrados para o texto. Não era um filme, não era um jogo. Era o rascunho de um e-mail, e o assunto atingiu Ricardo com a força de uma colisão em alta velocidade. Relatório de Due Diligence, aquisição estratégica da Albuquerque Investimentos. O fôlego de Ricardo parou na garganta. Ele sentiu como se o chão da cabine tivesse acabado de cair 1000 metros. Ele se inclinou mais, os olhos arregalados, enquanto escaneava os fragmentos de texto visíveis na luz fraca. Ativos estão grosseiramente supervalorizados. A liderança é volátil e carece de estabilidade a longo prazo. A infraestrutura técnica está ultrapassada. Recomendo passagem imediata em todas as oportunidades de investimento. Ele recuou, tropeçando a mão, agarrando a borda de sua própria suíte para não cair. Sua respiração vinha em golfadas curtas e em pânico. Quem diabos era ela? A pergunta gritava em sua mente. Uma espiã corporativa. Untazua. Uma auditora de uma empresa rival enviada para sabotar o acordo com os Cavalcanti. Não, ela parecia jovem demais para esse tipo de senioridade. Uma estagiária, concluiu ele, tentando desesperadamente forçar seu pânico de volta para o fundo do estômago. Ela devia ser uma estagiária de baixo nível de alguma empresa de análise menor que o grupo Cavalcanti contratava para fazer o trabalho braçal. Ela não toma as decisões de verdade. Ricardo sussurrou para si mesmo, sentando-se pesadamente e apertando os joelhos para esconder o tremor em suas mãos. Otávio Cavalcanti toma as decisões. E Otávio é um tubarão da velha guarda. Ele não vai dar ouvidos aos rabiscos de uma estagiária de 20 e poucos anos vestida de moletom. Mas a semente do terror havia sido plantada profundamente e estava crescendo como uma floresta de dúvidas. Ele decidiu que precisava mudar de tática. Se ela estava escrevendo um relatório que poderia afetar sua fusão, ele não podia se dar ao luxo de ser seu inimigo. Ele precisava encantá-la, reescrever a narrativa na cabeça dela
antes que tocassem o solo em Londres. Ele esperou olhando para a tela escurecida de seu laptop, mas vendo apenas o tablet dela. 1 hora depois, viu um movimento do outro lado do corredor. Beatriz sentou-se espreguiçando-se e alcançando sua garrafa de água. Ricardo baixou imediatamente sua divisória de privacidade. Psiu! Ele sibilou no silêncio. Beatriz olhou, esfregando os olhos, sua expressão, mudando instantaneamente de sonolenta para profundamente irritada. O que é agora, Sr. Albuquerque? Olhe, disse Ricardo, forçando seu sorriso mais vencedor de bilionário, aquele que ele usava quando tentava convencer um conselho de diretores de que uma perda era, na verdade, um ganho oculto. Acho que começamos com o pé esquerdo hoje cedo. Tem sido uma semana incrivelmente longa e estressante para mim, e temo ter deixado minhas frustrações levarem a melhor sobre minha educação. Beatriz o encarou, os olhos límpidos e totalmente impressionados com a mudança oleosa em seu comportamento. E daí, eu acabei... Bem, eu dei uma olhada na sua tela mais cedo quando estava voltando do banheiro. Ricardo mentiu suavemente a voz baixa. Vejo que você é da área financeira, escrevendo um relatório para o trabalho. Eu reconheço esse tipo de formatação profissional em qualquer lugar. Os olhos de Beatriz se estreitaram em fendas perigosas. Você estava lendo minha tela enquanto eu dormia. Apenas um relance sério, Ricardo disse rapidamente, agitando a mão, como se fosse um detalhe trivial. Veja se você é uma analista, posso lhe dar uma cor real sobre esses números que você estava olhando. Os dados públicos não contam a história toda. Acredite em mim. A Albuquerque Investimentos está prestes a explodir no bom sentido. Temos tecnologia proprietária que o mercado ainda nem viu. É uma mudança completa de jogo. Beatriz tomou um gole lento e deliberado de sua água, seu olhar fixo sobre a borda do copo. Senhor Albuquerque, eu não sou uma analista. Ricardo franziu a testa, sua confusão aumentando. Então, para quem você está escrevendo esse relatório? Estou escrevendo para mim mesma, disse ela, a voz fria e firme, enquanto a aeronave zumbia ao redor deles. E para o conselho? Ricardo soltou uma risada nervosa e condescendente. O conselho. Que conselho? Você quer dizer o diretório acadêmico da sua faculdade. O conselho da empresa que decide se você ainda terá um emprego na semana que vem, disse Beatriz. A voz caindo 1/8, carregando um peso que fez Ricardo estremecer. Ricardo congelou o coração, martelando contra as costelas como um pássaro enjaulado. Grupo Cavalcante. Você realmente trabalha para os Cavalcante? De certa forma, ela respondeu, os olhos, nunca deixando o rosto dele, não revelando absolutamente nada. Ricardo ajeitou a gravata, sentindo uma oportunidade final e desesperada de exercer controle. Bem, disse ele, estufando o peito. Então você deve saber que tenho uma reunião pessoal com o Sr. Cavalcante amanhã à tarde. Teremos uma conversa muito produtiva, tenho certeza. Eu agradeço que qualquer entrada de dados de baixo nível que você esteja fazendo seja útil para os registros, mas os grandes cuidam dos negócios reais. É um mundo diferente no topo, queridinha. Beatriz soltou uma risada genuína e divertida que cortou a bravata de Ricardo como uma lâmina de barbear. Os grandes. Certo. Isso é adorável. Ricardo eriçou-se, seu temperamento explodindo novamente, o rosto ficando vermelho manchado. Você acha que isso é uma piada? Eu construí uma empresa do nada. Eu lutei nas trincheiras do mercado financeiro. O que você já fez além de herdar um assento na primeira classe por sorte ou pelas milhas de algum namorado? Eu não herdei o assento, disse Beatriz, a voz tornando-se dura e perigosamente baixa. Mas eu herdei uma tolerância muito baixa para a arrogância e asneiras, e ela está se esgotando rapidamente. Cuidado com a boca, rosnou Ricardo, inclinando-se sobre o corredor. Eu vou mencionar sua atitude para o Sr. Cavalcante. Vou garantir que você seja demitida antes mesmo de eu sair de Londres.
Eu tenho a atenção dele e ele não tolera incompetência ou falta de respeito de sua equipe. Beatriz sorriu, o sorriso frio e calculista de um predador, observando um animal ferido lutando em uma armadilha. Por favor, faça isso, ela disse suavemente. Eu adoraria ver você tentar. Ela apertou o botão em seu descanso de braço e a divisória de privacidade subiu, excluindo-o completamente com um zumbido mecânico final que soou para Ricardo como o fechamento de um caixão. As rodas do Boeing 777 bateram na pista de Heathrow, acordando Ricardo de um sono agitado e cheio de pesadelos. Ele se sentia sujo de ressaca e profundamente ansioso. No momento em que o sinal de cinto de segurança foi desligado, ele estava de pé, agarrando sua mala e empurrando outros passageiros para ser o primeiro a sair do avião. Ele não olhou para trás para o assento 1K. Presumiu que Beatriz estivesse ocupada recolhendo suas coisas ou esperando as multidões passarem. Depois de passar rapidamente pela imigração prioritária, Ricardo marchou para o saguão de desembarque e encontrou um motorista segurando uma placa que dizia Albuquerque. Você? Ricardo estalou para o homem um motorista cansado de terno cinza. Vamos. Estou com o horário apertado. Enquanto caminhavam para a saída do terminal, uma Range Rover Autobiography preta, elegante e com bandeiras diplomáticas, parou junto ao meio-fio. 2 seguranças enormes de terno escuro saltaram. Ricardo diminuiu o passo, observando com uma mistura de curiosidade e inveja. Então ele a viu. Beatriz saiu do terminal ainda usando o mesmo moletom desbotado e aqueles tênis robustos. Os seguranças não a detiveram. Eles curvaram as cabeças em sinal de profundo respeito. Um deles pegou sua mochila surrada como se fosse um artefato inestimável. Bem-vinda de volta, senhorita Cavalcante, disse o guarda, sua voz carregando claramente sobre o rugido do trânsito de Londres. Obrigada, Gerald. Falta de sol como sempre, não é? Ela brincou entrando no interior de couro luxuoso e escurecido do veículo. Ricardo congelou no meio da calçada, seu motorista quase esbarrando nele. Aquela garota, quem diabos é ela? Ele gaguejou, apontando um dedo trêmulo. Aquela é a frota do Grupo Cavalcante, senhor. O motorista respondeu, olhando para a Rover que partia. Apenas a família Cavalcante usa esses veículos personalizados. É segurança de elite. O estômago de Ricardo deu uma cambalhota violenta. A família Cavalcante. Não podia ser. Cavalcante era um nome comum o suficiente. Ela era provavelmente uma parente distante, uma sobrinha, talvez, a neta mimada que vivia de um fundo fiduciário e não tinha poder real na empresa. Sim, devia ser isso. Ela era a ovelha negra da família que se vestia como uma andarilha apenas para se rebelar contra o pai. Ela não tem influência real. Ricardo disse a si mesmo, forçando seus pés a se moverem em direção ao seu próprio Mercedes alugado, que de repente parecia muito pequeno e barato em comparação. Otávio Cavalcante é um homem de negócio sério. Ele não vai deixar uma adolescente rebelde e desleixada ditar os termos de uma fusão de bilhões de dólares. Ele passou o trajeto pesquisando freneticamente no Google por Otávio Cavalcante Filhos. Os resultados eram escassos. Otávio era notoriamente privado sobre sua vida familiar. Havia menções a uma filha que estava sendo preparada como sua sucessora, mas não havia fotos públicas nem nomes, apenas referências vagas aos herdeiros Cavalcante. Dirija Ricardo, ordenou, limpando o suor do lábio superior com as costas da mão. Sede do Grupo Cavalcante em Canary Wharf, e pise fundo. Não posso me atrasar. No imponente monolito de vidro em Canary Wharf, Ricardo foi obrigado a esperar na recepção por quase 1 hora. O jogo de poder era óbvio e estava funcionando. Ricardo estava furioso.
Quando ele foi finalmente levado para a sala de reuniões executiva, às 14h45, viu Otávio Cavalcanti de cabelos brancos, feições afiadas e usando um terno que provavelmente custava mais do que a primeira casa de Ricardo. Senhor Albuquerque disse: Otávio, sua voz um barítono grave e refinado. Sente-se. Ricardo começou seu discurso imediatamente. Senhor Cavalcanti. Albuquerque. Investimentos é uma visão de futuro. Nosso algoritmo é... Guarde isso, Otávio, interrompeu, levantando uma única mão autoritária. Eu confio na minha diretora de estratégia para esses assuntos. Ela conheceu você recentemente. Ela me disse que você causou uma forte impressão nela. A porta atrás de Ricardo se abriu. Ricardo se virou e viu Beatriz, mas o moletom havia sumido. Ela estava usando um terno azul marinho sob medida que lhe servia como uma segunda pele. Seu cabelo estava preso em um coque elegante e severo. Ela parecia poderosa, parecia majestosa. Ela parecia a chefe absoluta. Ela se sentou na cabeceira da mesa bem ao lado de seu pai e colocou seu tablet rachado na superfície de nogueira polida. Olá de novo, Ricardo, disse ela, sua voz tão fria quanto um inverno londrino. Gostou do seu pato? Os nós dos dedos de Ricardo ficaram brancos enquanto ele agarrava os joelhos sob a mesa. Você é Beatriz Cavalcanti, minha filha e minha única herdeira, disse Otávio com um senso de orgulho arrepiante. Se você quer um único centavo do meu dinheiro, Ricardo, você não me convence. Você convence a ela. Ela é quem manda agora. Beatriz inclinou-se para a frente. Eu criei um teste anos atrás, Ricardo. Eu voo em aviões comerciais, me visto de forma simples e espero para ver como os mestres do universo tratam uma jovem negra que eles pensam não ter absolutamente nenhum poder sobre eles. Você falhou nesse teste de forma espetacular, Ricardo. Você me chamou de contratada por cotas. Você me disse que pessoas como eu estragam a experiência para os reais contribuintes como você. Era brincadeira, apenas um mal-entendido em um voo longo. Ricardo gritou, a voz falhando com puro desespero. Não disse Beatriz, sua voz final e afiada como um martelo de juiz. Foi due diligence. Eu posso consertar um balanço patrimonial ruim, Ricardo. Posso reestruturar dívidas e mudar o foco de uma empresa. Mas eu não posso consertar um caráter podre, e o Grupo Cavalcanti não investe em podridão. Ela emitiu o comunicado de imprensa para encerrar todas as negociações ali mesmo com um único toque em seu tablet. A queda de Ricardo foi instantânea e absoluta. Quando ele chegou ao saguão do prédio, a notícia já estava correndo o mundo. O preço de suas ações estava em queda livre, perdendo quase metade de seu valor em 1 hora. Seus cartões de crédito corporativos foram recusados na primeira loja que ele tentou. Ele foi deixado de pé, em um dilúvio gelado em Londres, um homem em um terno de 30 mil reais que não podia nem pagar uma passagem de ônibus de volta ao aeroporto. Ele finalmente encontrou trocados suficientes em seus bolsos para um ônibus sentando-se no fundo ao lado de um adolescente de moletom e pela primeira vez em sua vida, Ricardo Albuquerque chorou. 3 meses depois, a Albuquerque Investimentos estava oficialmente falida. Ricardo perdeu suas coberturas, suas propriedades e cada amigo interesseiro que pensou ter. Hoje ele trabalha como consultor de logística, vivendo em um pequeno apartamento apertado em Nova Jersey. Ele ainda viaja a trabalho ocasionalmente, mas não corre mais para a frente da fila. Ele se senta no assento do meio do grupo 9, e é sem dúvida o passageiro mais quieto e educado de cada avião em que embarca. Comentário final. Ricardo Albuquerque aprendeu da maneira mais difícil possível que a verdadeira riqueza não é medida pela marca do relógio em seu pulso ou pela classe da cabine em sua passagem.
Ela é medida pela forma como você trata outros seres humanos quando pensa que eles não têm nada a lhe oferecer. Ele pensou que estava sentado ao lado de uma ninguém, mas na realidade estava sentado bem ao lado de seu próprio destino. Em um mundo onde você pode escolher ser qualquer coisa, a única coisa que realmente vale a pena, a longo prazo, é a gentileza. Você nunca sabe com quem está falando. A garota de moletom. Hoje pode muito bem ser aquela que assinará seu contra-cheque amanhã. O karma nem sempre tem um prazo de entrega, mas quando finalmente chega, ele sempre cobra sua dívida com juros pesados. O que você teria feito se estivesse no lugar de Beatriz? Teria mostrado misericórdia e dado a ele uma segunda chance? Ou acha que ele teve exatamente o que merecia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou desta história de justiça instantânea e karma corporativo, por favor, deixe seu like, compartilhe este vídeo com um amigo e inscreva-se para mais histórias de verdade e realidade. Obrigado por assistir.